Olá, olá, a paz, louvado seja o nome do Senhor, tudo bem? Então, tava aqui, pensando, e eu ia fazer pelo Instagram, como eu fiz a primeira parte. Nosso tema, a gente tá aí falando sobre emoções à luz da Bíblia, e já falamos sobre depressão, parte 1, parte 2, foram enormes. E se deixasse, a gente ia falar muito, 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 porque tem muitas coisas para serem ditas e faladas. E eu fiz ao vivo, deixei estar lá gravado no Instagram, fiz para falar sobre a raiz de rejeição. Eu tinha prometido, falei isso no primeiro vídeo sobre rejeição, que eu ia falar sobre ansiedade. Tô aí para falar sobre ansiedade, já tenho algumas coisas aqui para dizer. E também eu tinha colocado lá para a gente estar falando sobre Noemi, sobre análise, de Noemi, que foi uma mulher forte. Mas eu também ainda não consegui colocar esse vídeo aqui. Por quê? Porque queimou no meu coração esses dias e eu quis trazer aqui pra gente para falar sobre rejeição. E eu falei um pouquinho, um vídeo de 30 minutos lá no Instagram, só que ele foi cortado, ficou picotado, algumas coisas que eu falei, eu acho que eu não consegui me organizar direito, mexer direitinho e ficou picotado, alguns minutos bons e coisas muito consistentes. Então eu resolvi estar fazendo esse vídeo aqui gravado, tá? E vou liberá-lo lá, que aí eu dá pra dar uma análise melhor, ver como é que ficou o vídeo, pra gente não se perder, tá bom? Olha só, eu vou estar falando aqui a segunda parte sobre rejeição, né? Eu sei que é um tema muito complexo, porque é difícil a gente entender se a gente tem uma raiz de rejeição. Na realidade, não é difícil entender, porque entender a gente entende. Olha, eu dei duas características sobre uma raiz de rejeição em uma pessoa introvertida e uma pessoa extrovertida, Qual foi as duas características no primeiro vídeo que eu falei? Se você não viu, assim quando acabar esse, você dá uma olhadinha lá no primeiro vídeo, procura que vai estar lá, tá bom? Vai estar salvo lá. Quais as duas primeiras características da raiz de rejeição? Uma pessoa introvertida é uma pessoa que vai ter um comportamento distorcido e vai cair para o pêndulo, vai cair para o lado de ser uma pessoa hipersensível. Tudo vai absorver. Eu botei até o exemplo, eu trouxe a ilustração da esponja, que é uma pessoa que vai se comportar como uma esponja. Vai absorver, 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 até aquela água toda está apodrecida dentro da esponja. Isso é uma das características de uma pessoa, de um sinal de que você tem uma raiz de rejeição. Uma pessoa que é hipersensível para tudo, qualquer tipo de fala ao seu respeito, qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de situação, ela leva numa ótica muito distorcida. Eu dei o exemplo, muito comum, bobo, um exemplo bobo que eu dei, de uma dona de casa que tá lá fazendo a comida, porque eu sei que 99% aqui são mulheres que vão assistir, mas tudo isso que eu tô trazendo aqui não é só para mulheres. Emoções está para o ser humano, homens e mulheres, adultos, idosos, crianças, adolescentes, até bebês, tá? Eu falei sobre comportamento gestacional e queria entrar depois, quando tiver um tempinho, sobre crianças que já dão alguns aspectos ainda na primeira infância, de que tem algum traumazinho, de que tem alguma área emocional, alguma coisa já na sua caminhada, tá? Então, eu falei que uma pessoa que tem essa raiz de rejeição e ela é uma pessoa... Deixa eu tirar o óculos de ficar melhor. E ela é uma pessoa introvertida,
ela vai se sentir como esponja. Uma pessoa que vai absorver tudo, vai achar que tudo que estão falando é diretamente para ela. A gente vê muito no âmbito da igreja, e eu já estou pensando lá na frente, né? Já viu essas pessoas que toda a pregação parece que é pessoal, toda a pregação, tudo que se fala foi para mim, foi indireta, e não é, sabe? Ela tem uma visão de que o mundo todo gira ao torno da sua dor. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós vamos olhar o outro de acordo com a nossa ótica emocional. Se eu sou uma pessoa em desequilíbrio emocional, se eu tenho algum trauma, se eu tenho algum distúrbio emocional, eu vou olhar tudo à minha volta na minha visão, né? Então, eu falei sobre isso. E falei que o outro exemplo que eu dei de uma pessoa extrovertida, quando ela tem uma raiz de rejeição, tá? Ela vai ser uma pessoa como? Agressiva, reativa. E nós ontem terminamos, né, falando sobre isso. O primeiro vídeo foi falado sobre isso. Foi esse efeito dessa pessoa reativa, que ela vai ser o quê? Uma pessoa insensível. Geralmente, essas pessoas reativas, agressivas, elas vão cair para o pêndulo de ser uma pessoa mais desapegada em pessoas, que não quer ter muito contato. Por quê? No inconsciente dela, isso é uma proteção. E a própria reação dela e agressividade, né, é como dentro dela, lá no inconsciente dela, é uma proteção, porque é uma barreira para ela não sentir de novo aquela dor da rejeição, tá? Então ela vai ser uma pessoa mais desapegada. Eu dei meu exemplo, né, de que eu era essa pessoa assim, insensível, né, de que eu não sabia beijar, abraçar. Não é que eu não queria, eu não conseguia fazer, eu não sabia como fazer. E todas as vezes quando fazia era como se fosse constrangimento, era um constrangimento. Porque foi algo que eu não fui criada, foi algo que eu não fui ensinada. Era uma raiz dentro de mim e eu reproduzi isso. Eu falei que eu reproduzi dentro da minha família, né? Dos meus filhos, dentro da minha família, tá? Por quê? Porque a pessoa com essa raiz de rejeição, ela vai rejeitar. E ela não está rejeitando por uma coisa consciente, de um contexto consciente. Ela está rejeitando inconscientemente, porque é uma forma de proteção, ok? E muitas das vezes a gente vai entrar nesse sistema que a gente diz na parte emocional, né? Que é o efeito tartaruga. Que efeito é esse? A tartaruga, ela não se recolhe quando ela vê movimento, quando ela vê outras pessoas, outros animais, outros bichos. Ela não entra, né, para dentro da casquinha, né, para dentro do casco dela. Então, uma pessoa rejeitada, ela tem esse efeito tartaruga. Ela vai se retrair, ela vai se afastar de ter convívio social, né? Você não vai ver uma pessoa com uma raiz de rejeição tendo convívio com pessoas normal, é muito difícil. Ela vai ter esse efeito mesmo de retração, de convívio social. Por quê? Para não ser ferido, como eu falei. A psicanálise, né? E eu trabalho, né, estudo sobre a psicanálise. Ela trabalha com esse inconsciente de atitudes, ações que nós reproduzimos ao longo da nossa vida, que não está na nossa consciência, que não é lógico. Eu faço porque eu quero fazer. Às vezes você está fazendo coisa sem você saber o motivo que você está fazendo e sem você perceber que você está fazendo. Porque automaticamente, né, a gente vai atrair geralmente aquilo que a gente rejeita. Aquilo que está dentro de nós como conflito é aquilo que a gente vai atrair. Então, porque o ferido, ele vai ter essa retração, esse efeito tartaruga, para não se ferir mais. É como uma forma de proteção, porque a tartaruga, ela entra para o casco dela como proteção.
E como eu falei, muitas das vezes é inconsciente. Mas também nós temos o outro lado da raiz de rejeição. E qual é ele? Eu anotei, né? Eu falei que eu deixei aqui tudo anotadinho pra gente estar dentro de um raciocínio lógico, tá bom? Pessoas, já viu? Pessoas. Eu queria agora que você fizesse uma análise na sua vida de relacionamento, de sentimental. Tô falando de amizade, de relacionamentos, né? De namoro, de casamento, de a parte de relacionamento. Porque tem um grande pêndulo, tem uma grande inclinação, tá? Para pessoas que se abrem demais. Pessoas que aceitam tudo. Pessoas que aceitam qualquer tipo de relação, de namoro, de amizade, qualquer relacionamento tóxico, tá? Ela tem uma raiz tão grande de rejeição, e eu falei que a raiz de rejeição, vou dar um exemplo aqui, tá? É como se fosse esse eclipse aqui, né? Ela é uma das raízes matrizes emocional. E tem várias outras, né? Tem várias outras raízes ramificadas, né? Que vêm surgindo ao longo, né, da nossa história. E uma delas, por causa da rejeição, é a carência. E geralmente uma pessoa com raiz de rejeição, ela pode, isso é um contexto muito grande, tá? Se tornar uma pessoa carente emocional tão profundo que é o tipo da pessoa que ela aceita todo e qualquer tipo de relacionamento. Relacionamentos tóxicos, relacionamentos doentios, relacionamento danoso. Porque basta alguém dizer uma palavra, alguma coisa que vai amenizar a dor dela da rejeição. E ela aceita. Porque ela tá carente. Basta um rapaz dizer, mas tu é bonitinha, tu é não sei o que, pronto, já se apaixonou. Basta uma pessoa, um amigo, lamber a ferida dela, né? Alguém que se aproxima já lambendo a ferida dela, pronto, é meu melhor amigo. Aceita qualquer relacionamento. Elas se abrem, se doam, se entrega numa proporção muito grande, tá? Porque ela é carente. E a raiz da rejeição transforma as pessoas em hiper e super carentes. Meu Deus, né? É muito, muito profundo. A gente vê muito pessoas que estão aí, por exemplo, pulando de relacionamento em relacionamento, né? Não param com amizade, não tem uma estrutura de relacionamento, não tem uma estrutura, porque são pessoas que estão procurando ser aceitas a todo custo, tá? E como eu falei lá na frente, qualquer palavra é como se fosse uma crítica, tá? Então, qualquer tipo de depreciação, ela se torna muitas das vezes um capacho emocional, né? O outro se aproveita dessa carência, dessa codependência emocional e faz essa pessoa se tornar um capacho, né? Passa por cima de todos os limites, de todo o respeito, de toda forma de convívio adequado, equilibrado, e ela aceita. Por quê? Porque tem mais uma ramificação aí. Para não se sentir, porque o rejeitado, ele se sente abandonado. Ele se sente abandonado, tá? Então, para não ser abandonado, ele prefere aceitar todo e qualquer tipo de situação. E o que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa dependente, assim, emocionalmente, essa codependência. Ela vai se tornar uma pessoa grudenta, ela vai se tornar um capacho,
ela tem uma necessidade. Já viu? Vamos lá, para casamento. Já viu essa mulher ou esse homem, né? Não vou generalizar, que passa o tempo todo: onde você tá? Já almoçou? Tu tá onde? Tira uma foto. Vem que horas? Nossa, passou 10 minutos, não chegou. Fica o tempo todo atrás do outro. Porque ela tem essa necessidade, né? Esse medo absurdo, essa necessidade absurda de perder, de ser abandonado, de ser deixado. Meu Deus, isso é raiz de rejeição, gente. Vamos ser curadas? Vamos ser curados em nome de Jesus? Vamos ser pessoas saudáveis? Vamos entender que mesmo que vocês são dois, né? Duas pessoas, marido e mulher, amigos, né? Tem coisas comuns, mas vocês são pessoas, são indivíduos separados que precisam ter a sua individualidade, precisam viver a sua vida também particular. Não estou falando de coisas escondidas, tá? Não distorce o que eu estou falando aqui. Mas são dois, né? Que se tornam um, mas que cada um é um indivíduo. Cada um precisa ter o seu... criar a sua própria identidade dentro desse relacionamento, dentro desse convívio. Cada um precisa ter a sua voz, cada um precisa ter, meu Deus, o seu posicionamento. Você precisa ter uma vida além do outro, ok? Isso é saudável, isso é saudável, ok? Então, muitas das vezes estamos nos perdendo em relacionamento. Amigo, que o outro tem todo momento, só um fala, só um tem voz, é comandado. E quando você vê essa pessoa, ela é nesse segmento em toda a vida dela. É uma pessoa que não tem uma identidade independente de quem. Tá me entendendo? Independente da. Nós precisamos ter essa identidade, tá? Porque Deus chamou cada um dentro da sua individualidade. Primeiro você é um, para depois saudavelmente, né, se tornar dois em um. Vamos lá. E como que é essa pessoa dentro da igreja? A gente tem alguns comportamentos muito, a gente não fala clichê, mas muito comuns. É cíclico, comportamentos cíclicos, né? A raiz de rejeição é tão grande dentro dessas pessoas, né? Dentro dela. Já viu essa pessoa que nenhuma igreja presta, nenhuma igreja dá? Tá sempre trocando de igreja. Tá sempre trocando de igreja. Porque a igreja não presta. Não é que a igreja não presta. É porque em algum momento foi acionado a raiz de rejeição. E ela não soube lidar. Ela não consegue lidar com isso ainda. E ela prefere trocar. Assim muitas das vezes é trabalho. Às vezes a gente não para. E nós estamos vendo uma geração em que o povo hoje não tem mais trabalho longo. Né? Por quê? Porque não sabe lidar com os conflitos particulares. E engloba tudo. E prefere sair do que enfrentar os seus próprios desafios. Isso a gente vê dentro, muitas das vezes, de casamento, de relacionamento, né? E a gente vê isso também dentro da igreja. Ela prefere ficar trocando de lugares, né? Porque não serve para ela, não presta. Não é que não presta, é porque foi acionado um gatilho da rejeição, sabe? O pastor nunca vai dar a atenção suficiente que ela esperava, né? Os irmãos vão decepcionar, vai decepcionar, vai falhar com elas sempre. Por quê? Porque uma pessoa que tem uma raiz de rejeição, ela vai jogar a sua expectativa, tá? Ela tem uma expectativa muito grande no outro. Muito grande no outro. Então as pessoas vão falhar conosco. E é natural, e é normal, e vai tudo bem, porque nós também falhamos com as pessoas.
mas ela não consegue lidar com a falha do outro. Então, as pessoas da igreja sempre vão falhar com ela, porque ela tem uma expectativa surreal das pessoas, né? Porque essa pessoa que tem uma